do curso Como Estudar Online para o Enem. Nas últimas aulas, falamos sobre métodos de estudo, sobre vídeos, sobre exercícios, sobre redação e agora a gente vai falar sobre o método mais eficiente de aprendizado e de memorização. E para isso, vamos voltar lá na nossa pirâmide de William Glasser para ver que método é esse. Bora? Pessoal, essa aqui é a nossa pirâmide de retenção do conhecimento. A gente viu que nos níveis superiores da pirâmide, a gente tem aqueles métodos de estudos que são chamados passivos. Então aqui a gente vai ter leitura, assistir vídeo, ouvir podcast e assim por diante. Na base da pirâmide, a gente vai ter os métodos ativos. Os métodos ativos são aqueles em que a gente se envolve mais no aprendizado do que apenas ficar assistindo, lendo ou ouvindo. Aqui a gente vai ter exercícios, a própria redação e na base da pirâmide, esse método que tem a maior taxa de retenção de conhecimento é o que a gente vai falar nessa aula, que é justamente quando a gente ensina os outros. Que bonito isso, né? Vamos entender um pouco como que a gente pode usar esse método nos nossos estudos para o Enem. Lembrando, tá? Essa pirâmide, ela é teórica. Esses números, essas taxas de retenção, elas são ilustrativas, mas não tem dúvida de que ensinando os outros, a gente vai ter uma alta retenção do conhecimento. Show? E para te ilustrar esse método, eu quero te trazer a minha história pessoal. Cara, eu te garanto que eu aprendi muito mais matemática e muito mais sobre ensino online quando eu passei a dar aulas sobre isso. No momento em que a gente vai ensinar alguma coisa, a gente tem que fazer duas coisas. Primeiro, a gente tem que garantir que a gente sabe do que a gente está falando. E segundo, e mais importante, a gente tem que pegar esse conhecimento e conseguir expressar eles com as nossas próprias palavras. E é isso que vai fazer toda a diferença na hora do teu aprendizado. E aí chega aquele momento de desespero, choros e lamentações em que vocês estão pensando: Coleta, mas eu não sou professor de nada, como é que eu vou ensinar os outros? Velho, calma. É justamente para isso que a gente está aqui. Você não precisa ser um professor de uma matéria para poder ensinar ou ajudar outras pessoas. Inclusive, a gente vai ver que você pode ajudar a você mesmo se você for o seu próprio professor. Mas calma lá. É isso que a gente vai ver nessa aula. São 3 técnicas para você ensinar os outros e vão ser métodos que vão ter alta retenção e você vai fazer essas coisas que eu tô te falando aqui, você vai pensar: nossa, velho, eu realmente tô aprendendo bastante. Muito bem, essa primeira técnica é para você que é um pouco mais tímido, mais tímida ou talvez mais inseguro com o conteúdo e não quer se expor e mostrar o que você sabe para as outras pessoas. Aí é que tá. Você vai ensinar você mesmo os conteúdos. E se liga como que você vai fazer isso. Primeiro, você vai criar um grupo no WhatsApp com você mesmo. Alex, sabe como é que se cria um grupo no WhatsApp sozinho? Sim. Ó, tá sabendo. Como é que é? Coloca 2 pessoas num grupo e remove a segunda. Isso mesmo. Então você vai fazer o seguinte: cria um grupo, você e uma pessoa aleatória, por exemplo, a sua mãe, ou enfim, qualquer pessoa da sua família, dos seus amigos, cria um grupo de 2 pessoas e remove essa outra pessoa. E aí você vai ter um grupo só seu. Olha que coisa mais solitária. Mas funciona para estudar. Porque olha só, o que você vai fazer nesse grupo? Você vai gravar áudios explicando a matéria para você mesmo. Bala isso, né? Lindo demais. E sabe por que isso funciona? Por 2 motivos. Primeiro, porque você vai estar ensinando, e a gente viu que ensinar é uma maneira top de aprender. Mas também porque lá no WhatsApp os áudios ficam gravados e salvos. Então você vai ter uma biblioteca de resumos em áudio feitas por você mesmo. E a minha dica é você fazer isso da seguinte forma.
Para cada conteúdo que você estudar, você vai gravar 2 áudios. O primeiro áudio é um áudio café com leite. É aquele áudio em que você vai fazer com consulta. Então você pode estar com a sua apostila aberta, com o seu PDF, com o seu vídeo, com o seu resumo, e você vai gravar você mesmo falando a matéria, olhando para os materiais que você tem. Ele serve quase como um aquecimento e já funciona super bem. O segundo áudio, aí sim, esse é para valer. Você vai ter que fazer sem consulta. Então explica a matéria para você mesmo, sem olhar os materiais. Eu te garanto que isso funciona mesmo. Pode parecer uma coisa meio de doido ficar fazendo áudio para si mesmo, mas não. Testa e comprova. E nos diz aí nos comentários se funcionou para você, porque eu tenho certeza que vai funcionar. A segunda técnica para você ensinar os outros é utilizando fóruns gratuitos. A Bia adora esse tipo de coisa gratuita, né? Então vai ser o seguinte, você vai entrar em um fórum, por exemplo, o fórum do Me Salva, que é 100% gratuito. Você entra lá e dentro do fórum, os estudantes mandam dúvidas, mandam questões do Enem, mandam perguntas, inclusive mandam até redações para os outros corrigirem. E aí você vai vestir o chapéu de professor. Sim, você vai entrar lá e vai responder as dúvidas dos seus colegas. Mas Colheita, se eu não souber responder a dúvida? Cara, aí tu não responde, né? Mas tem muitas dúvidas que você vai saber responder. E melhor de tudo, tem coisas que mesmo que você não saiba, você pode fazer uma pesquisa, ir atrás e aprender como responder para depois escrever lá e responder para o seu colega. Isso é muito importante, porque existe aí um fator que é a determinação. Lembra que a gente falou nas aulas dos exercícios que você tem que bater a cabeça, que você tem que quebrar a cabeça em um exercício? Aí é a mesma coisa. Você vai ter que quebrar a cabeça para ir atrás de um conteúdo que você precisa ensinar o seu colega. Então tem alguns pontos positivos nessa técnica. Tem esse da determinação, de ir atrás do conhecimento, e tem outro que é, depois de assistir essa aula, de ler um artigo, alguma coisa assim, para responder o colega, você vai ter que colocar isso nas suas próprias palavras. E faz toda a diferença do mundo. Então, fóruns de estudos gratuitos são a segunda técnica mega eficiente de aprendizado. E a terceira técnica para você ensinar os outros é parecida com a segunda, mas não é igual. O que você vai fazer? Entrar em grupos de estudos do WhatsApp. Essa técnica ela é até mais light, digamos assim, do que a segunda. Porque você vai estar com outras pessoas, os colegas podem se ajudar, não fica tanto naquela pressão de ter que responder a coisa certa. Então, você entra num grupo e aí você vai ver que dentro desses grupos, naturalmente, os estudantes vão mandando questões, dúvidas, redações, certo? E aí você pode ajudar. Inclusive, você pode ser o estudante, você pode mandar suas dúvidas, pedir ajuda para os colegas e ajudar os outros de vez em quando. Grupos de estudo são uma forma eficiente de se estudar, mas com cuidado. Não dá para confundir as coisas. Não dá para passar o dia inteiro dentro do grupo de estudo falando abobrinha, achando que está estudando. Não é bem assim. Entra no grupo com uma finalidade: ajudar os outros ou pedir ajuda. E como que você faz para encontrar esses grupos de estudos? Cara, é muito simples. Entra em aulas ao vivo, que existem um monte aí pela internet, todo dia tem um monte de aula de vários cursinhos rolando. Entra no chat e fala assim: pessoal, grupos de estudos, vamos criar um. Ou então, pessoal, tem algum grupo de estudos rolando? Mandem o link aí. E aí o pessoal vai se mandando o link e vai se adicionando nos grupos e criando grupos de forma orgânica. Existem grupos que duram todo o período de estudos até a prova do Enem, até depois da prova do Enem. Mas existem outros grupos que começam, acabam no mesmo dia e a galera não engaja muito. Então vai variar bastante. Tem que entrar em vários, achar um que tenha um pessoal legal, que tenha um pessoal comprometido, que queira se ajudar. E aí você vai estar conseguindo ajudar os outros e pedir ajuda para outros estudantes, criando assim uma rede de conexão e de conhecimento linda de se ver. Então, pessoal, nesta aula falamos sobre ensinar os outros e você agora tem 3 ferramentas para poder utilizar essa técnica de estudos que vai apresentar altas taxas de retenção de conhecimento.
Na próxima aula e última desse módulo, a gente vai falar sobre um aspecto importante dos estudos, que é a revisão. Não adianta ver e estudar um conteúdo uma vez só durante o ano. Você vai precisar estudar ele várias vezes, ver e rever, exercitar, relembrar, e esse é o tópico da nossa próxima aula. Feito? Espero que tenham gostado. Um grande abraço e a gente se vê lá.